Não foi uma decisão direta, foi uma decisão que foi intermediada. Você vai dizer que isso aí é honesto? Não é uma pesquisa partidária. Pensa que 8 perguntas de forma intencional, de forma estratégica, para denegrir o cara em 5 mil eleitores, vai baixar muito, mas muito, a questão de porcentagem a desfavor do Flávio. Cara, fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Contrafluxo, o seu mais novo canal de política, economia, geopolítica, quem sabe as G mundiais que estão acontecendo aí, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se nesse canal novinho em folha. À medida de que eu ver que os inscritos estão aumentando, eu vou trazer conteúdos de forma diária, tá? Quem sabe aumentar o nível aí das notícias, tá bom? Então, vou deixar esse convite para você. Eu tô pegando gosto por essa coisa, mas se liga, olha só essa notícia aqui. Cássio Nunes Marques determina a suspensão de pesquisas que aponta a queda de Flávio Bolsonaro. Aí eu te pergunto, isso aqui é uma coisa proposital? É uma decisão que favorece Flávio Bolsonaro? Vamos discutir juntos isso aqui? Isso aqui tá muito interessante, tá bom? Eu não sei se você lembra, mas nos vídeos passados a gente já falou do Cássio Nunes, né? O Cássio Nunes, se eu não me recordo, se eu não me falha a memória, ele é ministro superior, né? Presidente do TSE, então, Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, será que alguém com um cargo tão alto fez isso de forma proposital para favorecer pesquisas? Se ele é a favor da direita ou da esquerda? Na verdade, não dá para a gente opinar sobre o que uma pessoa é, de fato, né? Qual que é o partido dela, qual que é o lado dela de uma decisão. Mas, assim, por indícios, a gente pode dizer que sim ou se não. Vamos olhar essa matéria aqui? Tá muito legal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Divulgação do levantamento ocorreu após o vazamento de áudio de uma conversa do senador pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Eu não trouxe ainda, tá? Alguma questão do Daniel Vorcaro, tá bom? Se você quiser, inscreva-se nesse canal e a gente aponta. Aí parece que a G1, né? A gente sabe muito bem qual que é o lado político da G1, mas vamos ver o que eles colocaram aqui? Estamos de volta para falar sobre a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, que determinou a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral Atlas Intel. Esse levantamento apontou o seguinte, que em maio... Só uma coisa aqui, tá? Cara, eu não sei você, mas eu não consigo confiar em pesquisa política nenhuma, tá? Isso aqui, nada do que eles divulgam na mídia, na TV, nos canais de notícia como esse que a gente tá vendo aqui, eu não consigo confiar em absolutamente nada, porque para mim sempre há manipulação. Houve uma queda de 5 pontos percentuais nas intenções de voto do pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, pré-candidato à presidência. Deixa eu chamar a Fernanda Ruvenac, que tem os detalhes para a gente da decisão. Fernanda, boa tarde. Oi, Camila, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atende a um pedido do PL, partido de Flávio Bolsonaro. Então, como você citou, é uma decisão que determina a suspensão do conteúdo, né, dessa pesquisa que indicava essa queda na intenção de voto do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Atlas Intel em maio desse ano. Aparentemente a gente consegue perceber aqui que não é uma manifestação direta do ministro, né? Foi pedido, parece que o PL viu algumas coisas nessa pesquisa que não estavam, né, sendo honestas, né? Eu já dei uma olhada nessa matéria, eu já li essa matéria, estou revendo junto com você aqui. Não foi uma decisão direta, foi uma decisão que foi intermediada. Indicava essa queda de 5 pontos percentuais no desempenho do senador. Então, pela decisão do ministro Cássio Nunes Marques, o Instituto deve retirar imediatamente esse conteúdo do ar e fica proibido também de voltar a divulgar essa pesquisa nos seus canais oficiais até uma nova deliberação da Justiça Eleitoral. O que esse questionamento feito pelo PL argumentava? Argumentava o seguinte, que o questionário que foi aplicado aos eleitores foi estruturado de forma a induzir respostas negativas sobre Flávio Bolsonaro, criando uma narrativa desfavorável ao pré-candidato. Você consegue entender o porquê que eu não
não gosto, eu não aprovo esse tipo de pesquisa, porque quando você não tem controle da situação, você não é a pessoa que controla a situação, quando a narrativa está na mão de quem está pesquisando, eles podem inferir pesquisas que causam exatamente isso. Talvez seja por isso que o PL pediu a intervenção desse tipo de coisa, porque no momento que você não tem controle, fica muito subjetivo o resultado, entendeu? Não fica apartidário. Na decisão, o ministro Cássio Nunes Marques afirma o seguinte, que há indícios de contaminação metodológica. Um dos pontos centrais é que 8 das 49 perguntas que foram feitas aos entrevistados durante o questionamento dessa pesquisa tratavam diretamente do Banco Master e de um episódio envolvendo um senador, em que foram apresentadas em sequência, o que poderia influenciar a percepção dos eleitores, em vez de apenas medir a opinião deles. Essa pesquisa... Pensa o seguinte, acabou de acontecer o caso do Daniel Vorcaro. Acabou de acontecer. Aí eles já colocam 49 perguntas, dentre onde as 8 elas são perguntas indutivas. Ou seja, eles não estão deixando que a opinião seja livre da pessoa. Eles estão inferindo um resultado ali. O que você acha que vai dar? É óbvio que vai dar 5 pontos percentuais negativos pro cara. Você vai dizer que isso aí é honesto? Não é uma pesquisa partidária. Foi divulgada pouco depois daquele episódio do vazamento de um áudio em que aparece Flávio Bolsonaro conversando com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pedindo o investimento, aquele dinheiro a respeito da produção do filme Dark Horse, que é um filme sobre a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o uso desse material também foi questionado pelo partido, que alegou não haver comprovação da autenticidade do áudio e, portanto, ele não poderia ter sido utilizado como base para as perguntas em uma pesquisa eleitoral. Lembrando que essa é uma decisão liminar do ministro Cássio Nunes Marques, ou seja, uma decisão provisória, ela deve passar pela análise dos outros ministros do TSE na sessão de amanhã, de terça-feira, e até lá o Instituto Atlas Intel vai ter que apresentar explicações também técnicas sobre a metodologia que foi utilizada nesse levantamento. Vão ter que se justificar, né? Vão ter que dar todos os pareceres aos ministros e às pessoas responsáveis que estão julgando esse caso, porque, assim, nitidamente, se houve a inferência de 8 questões, tá muito bem manipulado, né? Se a gente colocar numa escala de porcentagem aí, vamos colocar aí que quase 10% do resultado é de forma negativa. Então, assim, pensa isso ao longo de, sei lá quantas pessoas fizeram, 5 mil pessoas que respondem esse tipo de pergunta, vai dar uma queda muito grande. Vamos ver o que diz aqui o resto. Ó. A pesquisa apontou 5 pontos de queda. Não, isso aqui a gente já viu, certo? Cadê aqui? Cadê? O que eu queria ver? Ó, o Instituto entrevistou 5.032 eleitores. Cara, pensa que 8 perguntas de forma intencional, de forma estratégica, para denegrir o cara em 5 mil eleitores, vai baixar muito, mas muito, a questão de porcentagem a desfavor do Flávio. Cara, isso aqui é matemática, né? Malandragem. Quanto mais gente, é óbvio, né? O PL disse que houve uma progressão de medo eleitoral, comparação de Lula versus Flávio, porque assim... Tudo bem, as pessoas vão fazer isso de forma natural, mas você não pode colocar isso de forma induzida. Eu acho que é, de certa forma, até antiético, vamos colocar assim, tá? A fraude financeira, a questão do Banco Master, a questão do Daniel Vorcaro, conversas vazadas, possível envolvimento direto, impacto sobre voto, enfraquecimento da candidatura e retirada da candidatura. Quando a gente está falando numa época de eleição, tudo isso aqui acontece, tá? Isso aqui é a comparação. Um lado vai buscar o lado podre do outro lado, entendeu? Mas, cara, não é a época ainda para isso acontecer. Isso aqui, a corrida eleitoral, ela vai começar depois da Copa. Ela não vai começar agora. Agora eles estão em busca de apoio político. E o áudio, segundo a legenda, não poderia ser usado na pesquisa porque não tem prova de autenticidade. E de fato, não foi provado nada, entendeu? A cara do meninão aqui. Indução na decisão, Nunes Marques disse que há controvérsias suscitadas nos autos e não se limita, portanto, a mera discordância quanto às escolhas metodológicas da representada, mas envolve alegação objetiva de possível utilização do questionário como um mecanismo de indução ao entrevistado. É isso. Pega 49 questões, 8 tá manipulado,
não está deixando que o eleitor, o entrevistado, né, o eleitorado, ele coloque a opinião dele de forma sem influência, vamos colocar assim, tá manipulado, cara. Eu não consigo confiar nessas pesquisas. O presidente do TSE ressaltou que as outras 27 pesquisas feitas pela Atlas Intel não apresentaram questionários com perguntas semelhantes ao teor da pesquisa questionada e nem vincularam o áudio. O Instituto terá que enviar ao TSE documentação técnica complementar que indique a regularidade da metodologia, esclarecendo o uso do áudio. Tá? O Ministério Público Eleitoral também vai se manifestar no processo. Bom, como é de forma liminar essa pesquisa aqui, como foi uma decisão liminar, ainda não está aprovado, mas eles precisam suspender, entendeu? Então precisa passar pela mão dos outros ministros e decidir o que vai, se vai voltar às redes ou não. Mas aí, cara, pensa assim, vamos dizer que passou, tá? Vamos dizer que os outros ministros falaram que o Nunes se equivocou. Até isso, de fato, for uma decisão, já passou, o pessoal já esqueceu. Não... Aí parece que tem algumas perguntas aqui, né? Entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em que você confia para administrar cada uma das seguintes áreas do governo? Pergunta de comparação. Pensando no futuro do país no contexto das eleições presidenciais deste ano, qual os seguintes resultados possíveis te causa mais medo ou preocupação? De fato, né? As alegações dos caras parecem que não estão tão infundadas. Na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido nos esquemas de fraude financeira do Banco Master? Ah, gente, mano, desculpa. Esse tipo de pergunta aqui tá altamente indutivo, fazendo a pessoa de fato induzir. Se acabou de sair um escândalo, vamos colocar assim, e você vai fazer uma pesquisa política induzindo esse tipo de pergunta, tá errado, cara. Desculpa. Você tá se valendo de uma questão momentânea para tentar manipular o resultado eleitoral. O PL argumentou que a sequência foi arquitetada para produzir efeitos de priming, framing e ancoragem, transformando a pesquisa em um instrumento de propaganda negativa. Concordo. Bom, é assim, eu não tenho político de estimação, mas a gente sempre tem um lado, entendeu? Eu acho que assim, se você vai competir com alguém, seja qualquer coisa, qualquer campeonato, seja honesto, entendeu? Isso aqui não é uma ferramenta honesta, não se valeu da melhor forma. Mas assim, é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Meu mais muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Caso você queira sugerir pautas, deixe nos comentários abaixo. E ao lado tem o nosso Pix, caso você queira apoiar o nosso projeto.